Salmo de número 75. Salmo 75. Amém? Nós vamos ler, irmãos, até o verso 7. Diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, nem do Ocidente, e nem do deserto que vem ao auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Amém. Salmo nos convida a louvar Deus pela sua soberania, pelo poder de Deus, pelo controle absoluto que Deus tem sobre todas as coisas. Já o outro salmo falou que o cavalo, mesmo diante da sua grande força, não garante a vitória. Então, a gente sabe que o nosso auxílio vem do Senhor. E aí nós podemos aplicar isso a todas as áreas da nossa vida. Podemos pensar nas áreas físicas, emocionais, espirituais, onde muitas vezes nós estamos abatidos e às vezes foge de nós a esperança de que nós vamos vencer, vamos passar por aquilo. E aí o salmista está dizendo: Deus está no controle. Ainda que a terra vacile, Deus firma as suas colunas. Ou seja, Deus não só tem o controle, como Deus tem todo o poder para dirigir, coordenar e determinar todas as coisas da nossa vida. Por isso, Deus sempre é que tem a última palavra. Não é o homem, não é a ciência, não é a medicina. Quem tem a última palavra sempre é Deus. E a gente precisa colocar nele a nossa confiança, a nossa esperança. O salmista orou dizendo: tu és a nossa esperança todo dia. Então, ao nascer de cada dia, Deus renova a sua misericórdia, para que a gente tenha esperança, de saber que naquele dia a graça, a misericórdia de Deus vai estar sobre nós, e assim nós vamos vencer mais um dia, com a graça do Senhor. Amém? Então, nós vamos, antes de separarmos, nós vamos orar, e eu queria que nós cantássemos também um cântico, tá? Nós vamos orar, e vamos orar pelas pessoas que estão passando por lutas, dificuldades, Então, nossa irmã Dona Adelaide está no hospital ainda, minha irmã Maria também está no hospital, não mudou nada, o quadro está no UTI. Dona Carmélia fez a cirurgia, e está bem, provavelmente ela já vai sair, vai para o quarto amanhã ou depois, Então, glória a Deus, graças a Deus, correu tudo bem, nós oramos por ela. Seu Clésio também fez a cirurgia, está bem, também passando bem, Então, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, e também nós temos motivos para a gente orar e pedir ao Senhor, E eu queria saber se tem alguém que tem algum motivo especial. Lani? Sim. Tem mais aí desse lado? Aqui? Vem, tem alguém que consegue pedir oração? Nada?
Então, olha, mais alguém? Seja antes? Vamos lá. Então vamos orar, então? Vamos. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos dá de reunir nessa manhã em torno, Senhor, da Tua Palavra, para estudarmos a Tua Palavra, e queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ilumine o entendimento, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, falando ao nosso coração, que possamos compreender a Tua Palavra, Senhor, e aplicá-la, Senhor, à nossa vida. Queremos também te agradecer, ó Deus, pelas respostas de oração que já tivemos, e queremos colocar agora, Senhor, esses motivos de oração diante do Senhor, sabendo, ó Deus, que Tu és poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, que o Senhor tem um governo sobre tudo, Pai, que nada nos acontece sem a permissão do Senhor, sem a graça do Senhor sobre nós e também, Senhor, sem propósito do Senhor na nossa vida. Queremos, ó Deus, pedir então, Pai, que abençoe nossos irmãos, colocando sobre eles as Tuas mãos, ó Deus, trazendo, Senhor, cura, restauração, abençoando as famílias e dando, Senhor, a oportunidade, Senhor, de cada dia mais estarem mais perto do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, ó Deus, por Tua bondade e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um canto que diz: Te exaltamos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém. Vamos separar então as crianças, né, e até os jovens, podemos separar. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 9, nós veremos a partir do verso 13. Apocalipse, capítulo 9, nós veremos a partir do versículo de número 13. Apocalipse 9, de 13 a 21. Amém? O texto diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, ao mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim
nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, o fogo, a fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, e de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém. Que Deus abençoe o texto. Nós estamos prolongando o nosso estudo aqui no livro de Apocalipse, né? Vamos só trazer uma contextualização do início, né, que nós já estudamos até agora. Nós dissemos que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões paralelas. Cada sessão começa com o início da igreja, com Cristo, e encerra com o juízo. Mas nunca é com o juízo total, sempre é o juízo parcial, né? Porque na próxima sessão ele reinicia a história e termina a história falando do juízo de novo, e assim vai até a última sessão, onde a história toda é contada, e aí é o encerramento no livro do Apocalipse. Então nós vimos na primeira sessão Cristo no meio da igreja. Então eram os 7 candeeiros, né, e as 7 igrejas, os irmãos lembram. Então Cristo no meio da igreja, Cristo examinando a igreja, Cristo fazendo promessas para a igreja, Cristo repreendendo a igreja por suas faltas, né? Então essa foi a primeira sessão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. A partir do capítulo 4 para frente, então aí a gente começa uma nova sessão, e aí vai até onde nós estamos agora. E aí depois dessas outras sessões, irmãos, nós vimos então os 7 selos, os irmãos lembram? E os 7 selos, quando foram abertos, cada selo era uma perseguição, um flagelo contra a igreja. Então é aquilo que nós entendemos na Bíblia como a grande perseguição, né? Ou a grande tribulação. Então os selos, cada selo que abria, acontecia alguma coisa sobre os crentes, e aí o objetivo era a permissão de Deus de que Satanás e seus agentes atingissem a igreja, e a igreja então sendo perseguida, maltratada e morta, né? Alguns irmãos mortos, né? E nós vimos diante do altar a alma daqueles que tinham sido mortos, que tinham sido decapitados pela palavra, e vimos também que Deus separa os seus e sela os seus, né? Aqueles que são seus. Então Deus os selou para que eles fossem separados dos ímpios. Aí começa uma nova sessão, onde agora fala das trombetas, que nós estamos nela. E aí nessa nova sessão nós tivemos 4 primeiras trombetas que foram tocadas, quando começou as trombetas serem tocadas, Deus deu a liberdade para que o anjo caído, né, a estrela caída, que é Lucifer, Satanás, abrisse o poço e liberasse os demônios que estavam presos. E eles saíram então como escorpiões, atingindo a terra. E aqui os homens não foram atingidos, mas foi atingido a terra, o mar, os rios e os céus, atingido uma terça parte deles, né? E foi então atingidos por causa desses demônios que saíram lá do poço do abismo, que estavam presos. Na semana passada nós vimos que foi tocada a 5ª trombeta. E quando tocou a 5ª trombeta, saíram demônios, seres, né, que tinham uma aparência, né, de escorpião, e que vinha e feria os homens, causando flagelos aos homens, né? E aí uma terça parte dos homens
do mundo foram atingidos, porém não foram mortos. Então eles não tinham poder de tirar a vida, eles tinham poder de atormentar aqueles que não tinham o selo de Deus neles. Então a igreja estava vendo e o povo, o ímpio, agora sendo atingido. E aí, irmãos, se os irmãos observarem, a ação desses seres demoníacos, elas vêm em resposta às orações dos santos, porque os santos oraram a Deus e as orações dos santos estavam diante do altar, e quando o anjo toma um incensário de ouro com incenso e com as orações dos santos e joga, e ele ata fogo nele e joga para a terra, então os flagelos começam a acontecer como juízos parciais de Deus aos ímpios. Então aqui, até na quinta trombeta que foi tocada, os homens são atingidos, mas não são mortos, né? Eles não são mortos, eles são atingidos, mas não são mortos. E aqui agora, no toque da sexta trombeta, é que então intensificará o juízo, e aí começará então a trazer a morte. Então a quinta trombeta trouxe pavor e sofrimento. A sexta trombeta, ao ser tocada, então vai trazer a morte, né? Até aí tudo bem? Tem pergunta? Observação que alguém queria fazer? Nós estamos na terceira sessão, né? Lembra, nós falamos que são 7 sessões paralelas, né? Tranquilo? Podemos seguir? Então aqui agora, irmãos, nessa parte do texto que nós vimos, então a trombeta agora é o juízo de Deus sobre os homens ímpios. Mas se os irmãos observarem, ainda continua sendo resposta de oração. Olha aí, o versículo 13 diz uma coisa importante. Olha, observa no versículo 13, que diz assim: que o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Qual é esse altar de ouro? Lembra no estudo passado, que nós dissemos que o altar da oração é o altar de ouro, que fica bem diante do trono, onde está o Senhor Deus Todo-Poderoso? Então, é lá que o anjo pegou as orações e colocou no incensário, e foram lançados na terra. Desse mesmo altar, do mesmo altar, sai agora a voz para mandar o juízo sobre os homens. Então é do mesmo altar. Então veja, irmãos, olha que coisa interessante, é que a igreja, através das suas orações, ela participa do juízo de Deus ao mundo. Então o juízo de Deus ao mundo é resposta às orações dos santos. Então os santos cooperam com Deus no exercício do seu juízo sobre os homens ímpios, sobre a terra. Então o mundo, irmãos, o fim do mundo irá acabar, irá acontecer, porque a igreja ora, porque a igreja participa com Deus na execução do juízo. Então Deus nos deu o privilégio de participar com Ele naquilo que é o julgamento de Deus sobre os homens ímpios. Então veja, irmãos, durante tanto tempo a igreja foi perseguida, durante tanto tempo a igreja foi maltratada, e Deus não executou o seu juízo sobre as pessoas que feriram a igreja. Deus teve paciência, tolerância, até que chega agora o momento em que então o juízo de Deus será derramado em resposta à oração da igreja. Então nós vimos que a igreja orou lá no capítulo 6, do verso 12 até o verso 17, no capítulo 8, verso 5 até e o verso 6, fala das orações da igreja, e aqui agora está falando do altar da oração, que é o altar de ouro, onde as orações são colocadas, e é dali que sai o comando para o juízo de Deus. Então a voz do altar é a voz do altar em resposta à oração. Isso, irmãos, é muito importante, porque às vezes, irmãos, a gente tem aquela tendência de achar que as orações são só o meio de nós conseguirmos aquilo que a gente deseja, de apresentarmos diante de Deus as nossas necessidades. Mas a oração vai muito mais além. A oração é uma forma de nos alinhar a Deus no seu propósito.
Quando a igreja ora, nós estamos alinhando a nossa vida, a nossa vida de cristã, ao propósito de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para o mundo. Então a igreja tem o privilégio de participar com Deus na execução do seu juízo sobre os homens ímpios que tanto feriu a igreja durante tantos séculos, oprimiu a igreja. E olha que coisa interessante, irmãos, é que quando Deus foi exercer o juízo sobre o Egito, ele exerceu porque os israelitas clamaram a Deus. Lembra? Deus falou assim, que o clamor do povo subiu até mim. Então, o juízo de Deus sobre a terra do Egito foi em resposta ao clamor do povo de Deus, do povo de Israel. E agora aqui em Apocalipse está dizendo que o juízo de Deus sobre a terra também é resposta às orações, ao clamor da igreja. Então a igreja precisa orar, irmãos, não apenas para pedir a vontade de Deus e pedir as bênçãos de Deus para a sua vida, mas a igreja precisa orar para que o propósito de Deus se cumpra. E aí quando nós oramos, nós estamos alinhando com Deus, nós estamos fazendo parte daquilo que é o propósito de Deus para o mundo. Para o mundo. Irmãos, Paulo falou que nós vamos julgar os próprios anjos e não apenas o mundo, né? A promessa que Jesus fez aos discípulos é que eles assentariam, representando a igreja, eles assentariam em 12 tronos e julgariam a nação de Israel. Agora Paulo fala que nós julgaremos até os próprios anjos. Então a igreja participa do juízo de Deus no mundo. Então a igreja não está à parte, irmãos. Não é simplesmente Deus separar a igreja e dizer assim, fica aí quietinha no canto enquanto eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Não, Deus nos coloca, porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Deus nos coloca participantes daquilo que é a sua vontade e o seu propósito no mundo. Beleza? É isso que eu acabo de falar. É o propósito e a vontade de Deus. Agora, nós temos que orar por isso, mas temos que estar preparados também, porque o propósito de Deus e a vontade de Deus não quer dizer que seja alinhado a nós. É o contrário, né? É o contrário. É nós aqui. Então, é nós que temos que estar preparados Isso. para aquilo que é o propósito de Deus. E às vezes, irmãos, aqui, vamos ser bem práticos, né? Quantas vezes nós já não clamamos diante de Deus por libertação de estarmos sendo oprimidos, ou seja, por uma situação física ou emocional na nossa vida, né? As tribulações, as dificuldades que os homens ímpios, os homens maus, que Satanás e seus anjos impõem sobre a igreja, sobre nós, né? Quantas vezes, né, os crentes estão sendo oprimidos por situações incontáveis, né? Vamos pensar, pode ser enfermidades, pode ser problemas nos relacionamentos, pode ser opressão de pessoas no trabalho, pode ser opressão na vida familiar, né? Dentro da própria casa. E tudo isso a gente clama diante de Deus e não vê Deus tomando uma iniciativa de punir o ímpio, punir aqueles que estão oprimindo, não é? Às vezes a gente está clamando a Deus e a gente não vê Deus agindo, e como se na nossa visão tão humana, né? Muitas vezes nós achamos que Deus não está importando com aquilo. Não, irmãos, é porque há um tempo próprio para todas as coisas, há um tempo preparado, e Deus estabeleceu isso na sua palavra. Deus determinou, e nós como igreja, quando nós oramos, as orações estão sendo ajuntadas para que no dia do juízo, essas orações sejam derramadas sobre a terra, para que o juízo então seja a resposta dessas orações. Pergunta? E não da vontade de Deus, né, Deus? Verdade, E aí, isso tudo, então, por isso que Tereza falou ali, né? Nós temos que alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, e não a vontade de Deus à nossa. Mas vamos ser sinceros, a maioria das vezes nós estamos querendo que Deus concorde com a nossa vontade, não é? Quase que o tempo inteiro, né? A gente quer, né, que Deus concorde com a nossa vontade e faça a nossa vontade, né? E a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou para a gente pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, como essa vontade é feita no céu, né? Cíntia? Como é que eu vou saber a vontade de Deus?
está revelada, né? A maior parte da vontade de Deus está revelada na palavra. Um dia eu estava falando, a pessoa falou, né? Mas onde está a vontade de Deus na Bíblia? Eu falei assim, nossa, né? Quer ver? Vamos pensar. Eu vou só citar um versículo para você, falei para ela, só citar um versículo para você. Paulo disse assim, em tudo dai graças, não é? Então ser grato em tudo, não por tudo, mas em tudo, né? Em tudo dai graças. Aí Paulo acrescenta, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Então está aí, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Dar graça em tudo, dar graça em tudo. Por quê? Porque a gente sabe que Deus está no controle, né? E não é só ler a Bíblia em casa, é ler a Bíblia e, por exemplo, as casas comunicar, porque ali você vai ver o que você leu na palavra, onde a vontade é revelada, né? Isso mesmo. Amém? Então vamos seguindo. Aí então nós mostramos aqui, irmãos, que o juízo é a resposta de Deus para as orações dos santos, né? Que clamaram diante de Deus. Então nós vimos isso lá no capítulo 6, no capítulo 8 e agora aqui no capítulo 9 estamos vendo isso de novo. Segunda coisa, irmãos, é que o juízo de Deus é executado pelos 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Que anjos são esses? Bom, nós sabemos que são demônios, né? Então são anjos, demônios caídos que estão para executar o juízo de Deus. Agora, olha que coisa interessante, irmãos, porque também é outra coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça. A gente pensa que os demônios, eles são seres independentes e autônomos, né? Que eles fazem a vontade deles, né? Não, irmãos, a palavra de Deus mostra isso claro, né? O demônio nunca é um ser autônomo que tem liberdade de fazer aquilo que ele quer. Não, nem no ímpio o demônio tem a liberdade de fazer o que ele quer. A palavra de Deus diz claramente, quando Satanás foi atingir Jó, afligir Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. Jesus falou que numa noite Jesus estava orando e o diabo requereu os discípulos para peneirar como se peneira o trigo. Então ele pediu licença a Deus para poder atingir os apóstolos de Cristo. E a Bíblia fala que Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Então, sem a permissão de Deus, o inimigo não pode fazer nada. Então o diabo, Agostinho falou isso, o diabo é um carcereiro na mão de Deus. O diabo é um agente de Deus para fazer a vontade de Deus. E eu creio, irmãos, que essa é a pior situação para o inimigo, para o diabo, né? O fato dele estar na presença de Deus e o fato dele ter que estar debaixo do governo e da soberania de Deus é que que inferniza mais. Por quê? Porque ele não pode agir por conta própria e nem pode dizer não para Deus. Então, ele nem tem a liberdade de agir conforme a sua preferência, seu desejo, como também não pode dizer não para Deus. E aqui Deus está usando a cavalaria do inferno aqui, irmãos, para cumprir o seu propósito de atingir os ímpios. Ora, sabemos que Satanás é um ser maligno, ele é o príncipe desse mundo, ele é o príncipe da potestade do ar, ele que habita nos filhos da desobediência, diz a palavra de Deus, né? Ele é como um ladrão que veio matar, roubar e destruir. Então a função do inimigo, irmãos, não é agir de forma independente, mas é agir de acordo com aquilo que é o propósito de Deus. E aqui agora nós vemos 4 anjos que estavam amarrados junto ao rio Eufrates, 4 seres demoníacos estavam amarrados ali, esperando Deus dar a ordem para que eles pudessem então sair e cumprir aquilo que Deus havia determinado. Mas eles não estão sós, irmãos. Se os irmãos olharem ali no texto, há 20 milhões de demônios atrás deles. Nós vamos ver depois, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas olha que coisa interessante, é que o texto está dizendo aqui que eles estavam guardados para a hora, o dia e o ano. Notaram no texto aí? Então eles estavam reservados, atados junto ao rio Eufrates, para que na hora certa, no dia marcado, no ano certo, eles fossem liberados para executar o juízo. Então eles estavam esperando, a hora, o dia, o mês e o ano em que Deus determinasse assim:
vai, e aí eles agiram. E a voz veio do altar dizendo, então libera, né? E aí liberou os 4 anjos. Por que 4, irmãos? Interessante. 4 é o número do mundo, né? Então 3 é o número da Trindade, 4 é o número do mundo. Então aqui é uma representação. Isso quer dizer, irmãos, que o Eufrates aqui também não é limite, mas o Eufrates aqui é representação do rio Eufrates, né? É o mundo inteiro agora que será atingido, por isso são 4, né? Atrás deles tem 20 milhões, mas são 4 os anjos que estão para liberar. Liberando os 4, então sai a cavalaria inteira, então o mundo inteiro será atingido, por isso o número 4. E o rio Eufrates, irmãos, é a barreira entre o Ocidente e o Oriente. É no rio Eufrates também, irmãos, não sei se os irmãos lembram, mas era no rio Eufrates que estava o Éden, o jardim do Éden. Então, a ordem de Deus é que, assim que essa ordem saísse, então os demônios sairiam para atingir os homens ímpios. Veja, até então, né, lembra? Os santos foram selados, eles foram guardados, eles foram protegidos. Então todo o juízo de Deus que está sendo aplicado aqui agora, irmãos, está sendo aplicado sobre os homens ímpios. Então é a punição de Deus, é o juízo de Deus sobre os homens ímpios. Mas notem os irmãos, que o juízo ele é ainda parcial, ele não é total. Quanto que eles podiam atingir, irmãos? Lembra aí? 1/3 dos homens. 1/3 dos homens foram atingidos com flagelos, lembra? Com os escorpiões, né? E sofreram, mas não morreram. Agora, 1/3 dos homens serão mortos. E aí, a aparência desses cavalos que seguem os 4 anjos, a aparência deles é de cavalo, da mesma forma da aparência lá dos escorpiões, lembra? Tem uma aparência de cavalo. Mas aqui há uma coisa diferente neles, é que o que causa a morte nos homens é a boca e a cauda. Então, a boca como boca de leão, ferocidade, e a cauda peçonhenta, como a cobra. Então, eles tanto mordiam como causava peçonha na vida das pessoas, como a cobra faz. Então eles mordiam e picavam, né? E aí o texto diz aqui, irmãos, que da boca desses seres, desses demônios que João estava vendo, da boca deles saíam 3 coisas: saíam fogo, fumaça e enxofre, né? Fogo queima, fumaça cega e o fogo arde, o enxofre arde, né? Então, olha o pavor que isso está acontecendo, irmãos. A fumaça escurecia tudo, então tampou a visão, né? O fogo vem consumindo, né? E o enxofre vem queimando e ardendo, né? na vida das pessoas, e as pessoas estão sendo mortas por isso. Irmãos, ainda é o juízo parcial, ainda não é o juízo total, né? Ainda o juízo de Deus está sendo controlado por sua misericórdia, porque Deus estabelece o limite até onde pode ir, e até onde pode ir até onde a sua misericórdia está junto. No juízo final a misericórdia será tirada, e aí o juízo será total, completo. Mas até aqui ainda há, junto com o juízo, a misericórdia. E olha, irmãos, olha que coisa interessante. Era para se esperar que, uma vez sendo atingido 1/3 parte dos homens, o restante dos homens se arrependessem das suas obras e se voltassem para Deus. Não era, irmãos? Vamos pensar, a população do mundo vendo uma situação como uma guerra tremenda acontecendo, e as pessoas sendo mortas, e 1/3 parte das pessoas sendo mortas, e o restante da população que ficou, né, ainda assim não se converter, não se arrepender, né? Está vendo, irmãos? Nós dissemos, irmãos, que o sofrimento não converte ninguém, quem converte é o Espírito Santo. E aqui é uma evidência disso, irmãos, né? Quem converte o coração do homem
não é o sofrimento, não é a dor, irmãos. Quem converte o coração do homem é o Espírito Santo. E mesmo vendo os homens sendo atingidos, os restantes não se arrependeram. Não se arrependeram. Mesmo presenciando, irmãos, a gente está falando de 1/3, né? Vamos imaginar, irmãos, que Pedro Leopoldo aqui tivesse 90.000 pessoas em Pedro Leopoldo. Então, 1/3 seria 30.000 pessoas mortas aqui, né? E 60.000 pessoas presenciando isso. 60.000 pessoas vendo. Imagina, irmãos, na casa de todo mundo morreria alguém, né? Daqueles que não foram selados pelo Cordeiro, na casa de todo mundo, de todos os habitantes, né? Toda a casa teria alguém morto lá. E mesmo assim, a casa não se volta para Deus, não converte a Deus. Mas nós tivemos na prática, eu quero dar um percebimento para os irmãos, na prática nós tivemos um exemplo disso. Houve uma irmã aqui da igreja que durante muito tempo ela foi atormentada pelo inimigo, e durante 40 dias nós lutamos com ela pela libertação dela e a conversão dela, e ela se converteu ao Senhor. Toda a casa, lá eles eram 5 pessoas, 5 pessoas na casa com ela. Os outros 4 irmãos presenciaram tudo. Presenciou o sofrimento dela sendo atormentada pelo inimigo durante anos e anos e anos. Presenciou a libertação dela. No dia da libertação, estavam todos presentes na sala onde ela foi liberta. Ninguém se converteu nisso. Ninguém da casa. Me respeitam, né, demais. Se acontece um problema lá, corre, chama para ir lá para orar por eles. Né, sabe que foi liberta, né, pelo poder de Deus, reconhecem isso, né, mas ninguém se converteu, ninguém serve o Senhor. Olha, irmãos, conversão é uma obra do Espírito Santo no coração, não é uma obra do homem. Então, arrependimento e conversão é a obra do Espírito Santo no coração da pessoa. Vai, pastor, eu disse que uma vez 4 policiais e 2 homens, todos fortes, igual eu, para segurar uma menina franzina quando ela era porta, na casa possuída pelo demônio. Se alguém me encontrasse na cidade, eu com a mão seguraria ela. 6 homens e não deram. Só consegui conter ela quando ela na rua. E era possuída mesmo. Nós vivemos isso durante 40 dias, pai. 40 dias, todos os dias, 2 vezes por dia tinha problema. Sim? Não. Muita gente considera que a pessoa de irmão e fica pega oração quando está passando dificuldade. Mas isso não é conversão. Isso é mudança de vida. É metanoia, é universidade, a pessoa muda. E a pessoa às vezes quer a oração porque ela quer a bênção. Ela não quer o Deus da bênção, ela quer a bênção. Quer ser cega. Ela quer a bênção e não o Deus da bênção, né? Então, todo mundo quer o poder de Deus, né? Mas poucos querem a vontade de Deus. Razão por isso, todo mundo pede oração, mas poucos vêm na igreja para ouvir a voz de Deus. E obedecer. Não é? Ouvir e obedecer, não é? Então, pedir oração, ora por mim lá na sua igreja. Eu, irmão, sempre, os irmãos nem imaginam o número de pessoas que me param na rua e pedem oração. Assim, pastor, ora por mim lá na sua igreja. Pastor, né? Vai lá, irmão, nós vamos orar por você e vamos orar com você. Um dia eu vou lá na sua igreja. Um dia, né? Mais alguém? Não? Nós estamos chegando ao fim, irmãos. Mas, seu Jean, o demônio tentou matar a mulher várias vezes, né? Aí quando ele saiu dela, mesmo definitivo, ele falou assim: eu vou sair, mas eu vou pegar outro da família, né? Logo depois o marido morreu. Logo depois. E mesmo assim ainda não convertemos, né? Mas vamos lá, vamos seguindo, né? Então os irmãos viram que o juízo, então, ele tem um tempo determinado, né? Os irmãos lembram?
Ele tem um tempo determinado, é um dia, né, a hora, o dia, o mês e o ano. Ele tem limites, é 1/3 só da população, né? Então Deus determinou. Agora, o número desses demônios que vão executar o juízo também é determinado, né? João viu o número, ele falou: eu vi o número, e ele falou: ele falou que são 20 vezes 10 mil, então são 200 milhões, né? 200 milhões de demônios. Irmãos, vamos pensar nisso, né? Vamos pensar, a população do Brasil é um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Seria uma população do país inteira executando o juízo de Deus, né? Que pavor, irmãos. Vamos pensar que isso fosse uma guerra, né? Como uma guerra que está saindo. E havia uma profecia, irmãos, dizendo que da além do Eufrates, né? O Eufrates é o limite do Oriente, né? Do Ocidente. Então, da além do Eufrates que viria então o juízo de Deus sobre os ímpios, né? Então Isaías falou sobre isso, Jeremias falou sobre isso, Ezequiel falou. Então são profecias falando do juízo de Deus que estava vindo da além do Eufrates. Então o Eufrates era um limite, né, estabelecido, é onde Deus estabeleceu para que o juízo não ultrapassasse, mas agora Deus estava liberando, né? Então por isso os anjos estavam atados junto ao rio Eufrates, e agora o juízo de Deus desencadeia, e aí ele é exercido sobre todo mundo, beleza? Eu gosto muito de Deus endureceu o coração do Faraó, sentiu na pele, né? Porque aí ele foi esconder, porque o Faraó sentiu na pele e Deus endureceu o coração dele. Interessante, né, Teresa? Faraó é aquela figura que a gente diz assim: agora vai, né? E depois não vai nada. Lembra? Porque o Faraó sentiu na pele, Sim. e esses outros vão ver, né? Porque a vegetal. Aí no caso aí, pastor, que a gente tem que orar essencialmente, porque é tanta gente vendo o Senhor E aí é o cumprimento da palavra, né? E o que Deus falou, né? Tá. Outra coisa também aqui para a gente ir encerrando o capítulo é que esses agentes, irmãos, como nós já dissemos, é uma multidão incontável. João vê esse número, né, esse exército tão grande, e esses agentes transformam-se em máquinas assassinas, vão chegando e vão destruindo tudo, né? São seres ferozes, são como serpentes, né? Sai deles, olha falando, né? Fogo, fumaça, enxofre, né? E tem a peçonha na cauda, que é o veneno, como veneno de cobra, né? De serpente. E o juízo de Deus, então, dessa sexta trombeta, por mais dramático que ele seja, ele ainda não é comparado ao da sétima trombeta que virá. Então, até agora, Deus está fazendo a coisa de forma parcial, mas ainda vai tocar a sétima trombeta. Então essa é da sexta. Então lembra, a quinta atingiu os homens com sofrimento, a sexta atinge os homens com morte, e agora virá depois a sétima trombeta, né? E o propósito, irmãos, da trombeta, lembra que eu falei que a trombeta era avisos, não era? Quando a trombeta tocava, ou chamava para a guerra ou avisava do perigo. Então a trombeta aqui tem o mesmo exemplo, mesma coisa, está chamando para a guerra, para a destruição, e está avisando os homens, né? O juízo vai ser executado. E aí mesmo assim os homens não deixam os seus pecados. Se os irmãos observarem, o verso 20 e o verso 21 aí fala dos pecados desses homens, que eles não se arrependeram e eles continuaram nos seus pecados. Versículo 20 e 21 diz assim, ó: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, ou seja, por esses demônios, né, não se arrependeram das suas obras, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro e prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem nem ver, nem ouvir, nem andar. Então ele está dizendo assim, que esses homens que sobraram continuaram idólatras, continuaram adorando, né? E aqui ele fala que adorando demônio. Por que adorando demônio? Porque Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10 que atrás do ídolo há um demônio. Então quando a pessoa se prostra para adorar um ídolo,
seja de pau, de pedra, né, ou de ouro, quando o homem se prostra diante dele, não está adorando aquela imagem. Aquela imagem é uma coisa feita de mão de homens, não fala, não vê, não ouve, mas é demônios que eles estão adorando, porque atrás tem um demônio. Sempre atrás do ídolo tem um demônio, que faz cegar os olhos, porque a pessoa achar, irmãos, que uma imagem de um ídolo pode fazer alguma coisa por ele, só a pessoa estando cega, para não enxergar isso. E aí, quando a venda é tirada, irmãos, a primeira coisa que acontece é a pessoa largar isso. Eu lembro, irmãos, com muita satisfação, nós tivemos uma célula lá em Fidalgo, uma das primeiras células que nós tivemos lá na casa da mãe de Milênio, e tinha uma tia de Milênio lá na casa, e ela chegou numa depressão tão profunda, e ela pediu oração, ela sentou na cadeira, e nós oramos por ela lá, a célula orou por ela. E a partir dali, Deus tocou no coração dela e ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A primeira coisa que ela fez, no outro dia cedinho, foi juntar todos os ídolos que tinha na casa dela, botar num saco e jogar fora. A primeira coisa, e ligou para a irmã e falou: o que eu faço? A irmã falou: joga fora, né? Porque dá para os outros, irmãos, é passar o ídolo para o outro continuar pegando, né? Então, irmãos, a primeira coisa como sinal da conversão é abandonar os ídolos, né? E aqui no texto, quer dizer, eles não estão, porque estão cegos pelos demônios, e aí eles continuam adorando e adorando os demônios. Mas se os irmãos observarem, há um processo de crescimento no pecado. Veja, primeiro a idolatria, agora o versículo 21 diz assim: e nem se arrepender dos seus assassínios, né, os assassinatos que cometeram, nem das suas feitiçarias, servindo os demônios, nem da sua prostituição, que também está ligada à idolatria, né? Ou seja, se prostituir espiritualmente, fisicamente, e nem dos seus furtos, roubos. Se os irmãos olharem aqui, João dividiu as duas tábuas da lei, porque as duas tábuas da lei, irmãos, eram pecados. Os 4 primeiros mandamentos eram mandamentos para proibir pecados contra Deus: não fazer mais, não adorar, não tomar o nome em vão, lembrar do dia de sábado, guardar o sábado. E os outros 6 da outra tábua da lei eram os pecados contra o homem, que são os assassinatos, roubos, furtos, prostituição e etc. Então veja, o que João está dizendo aqui é que esses homens, mesmo diante de tudo que eles viram, eles continuaram pecando contra Deus e pecando contra os homens. Paulo, quando escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Impiedade são os pecados cometidos contra Deus, e perversão, os pecados cometidos contra o homem, contra o próximo. Então aqui João está referindo de novo e dizendo: olha, mesmo vendo, mesmo presenciando o horror da destruição do juízo, esses homens ainda continuam servindo e adorando os demônios. Pastor, muita pessoa tem adoração, eu acho que é só imagem, né? Mas porque ela adora, porque ela tem o controle do corpo dela, do corpo de Deus, é uma adoração que é. Por que o vício é pecado, irmãos? Né? A gente fala sobre isso, né? Por que o vício é pecado? É porque o vício controla a vida da pessoa, é como um ídolo. O ídolo controla a vida da pessoa. Então, por exemplo, o alcoólatra, ele é controlado pelo álcool, né? Ele não tem a liberdade de dizer assim: eu vou parar de beber. Não, a pessoa que é viciada não para de beber. A droga, mesma coisa. Quer ver? Jogo, irmãos. Jogo é vício. Eu conheço pessoas, irmãos, que perderam os bens da família inteira em jogo. Eu tenho um cunhado que perdeu uma casa, irmãos, num jogo, né? E não conseguia parar de jogar, mesmo sabendo que estava perdendo, não conseguia parar de jogar, porque aquilo dominava. Então, tudo que controla e domina a nossa vida é um ídolo. É um ídolo, né? Porque a gente não consegue viver sem, né? Então, tudo aquilo que controla o ser humano é o Senhor daquele ser humano, e não Deus.
Bíblia é cheia de profecia. Lá no Egito, tiveram guerra oportunidade. E no decorrer da história, quantas guerras já houve, quantas derrotas já tiveram. Acho que Jerusalém está aqui, não sei quantas vezes, né? E igual esse negócio que fala da Páscoa do João, derramada no capítulo 16, versículo 8 e 9, do Apocalipse. Nós vamos chegar lá, Silvio. Vamos chegar lá. Então, por exemplo, esse sol escaldante, né? A pessoa não ora, não vê ninguém. Mas ontem vocês já passaram comentando, né? Esse calor tão louco que está aí, né? Não sei se a gente fica com muita dó de quem trabalha ao sol, né? Mas a gente sai no sol um pouquinho, a coisa está assim, escaldante, não está? Calor tremendo, né? Imagina, meus irmãos, do inferno, onde a palavra de Deus diz que é um fogo ardente que não consome, queima e não consome, não acaba, né? Já pensou, irmãos? Isso eternamente, né? Olha o pavor. Por isso, irmãos, que na parábola do rico e Lázaro, o rico clamava que Lázaro molhasse o dedo e refrescasse a língua, porque o corpo não tinha, né? Pelo menos a língua, irmãos, era a secura que o fogo do inferno estava causando na vida da pessoa. E às vezes, irmãos, olha, as pessoas transformam isso em coisas naturais, né? Se você perguntar para qualquer incrédulo aí sobre o que está acontecendo no mundo, ele vira e fala assim: não, isso é causas naturais, é que o homem devastou o mundo, né? O homem está acabando com a natureza, por isso está virando isso, está virando. Ninguém está pensando assim, é o cumprimento daquilo que Deus falou, né? Deus não vai destruir o mundo com água e isso. Deus não vai mais destruir. O mundo, o apóstolo Pedro disse, o mundo está entesourado para o fogo. Então é para o fogo mesmo, né? E aí, o fogo aí não é apenas fogo material, né? Mas é o fogo em geral, em tudo, né? Como sofrimento, né? Como fogo que corrói, né? Como a falta de paz, né? A culpa, né? Tudo isso corrói o homem por dentro, queima o homem por dentro, né? Pastor, muito interessante que é todas as áreas com conhecimento do suicídio. Na nossa rede, não é? Várias cidades, né? Incluindo o Suicídio. muitas vezes tentar a pessoa que chega com o suicídio porque é arrependido com a pessoa tal. É o desespero, né, pai? É o desespero de alguém que não encontra outra saída, né? A saída que nós temos, né? E as pessoas não encontram. Aí, quando, eu já falei isso para os irmãos aqui, né? Quando o homem enfrenta uma dor, que na visão dele é maior do que a dor da morte, ele opta pela morte para livre dessa dor. Quando uma angústia é tão grande no coração do homem, em que ela é maior do que o pavor que a pessoa tem da morte, ele busca a morte para se livrar dessa angústia. Né? Falta o quê? Falta a graça de Deus no coração para mudar isso, para a gente entender que maior do que todas as coisas que nós podemos passar na vida, tem a graça de Deus sobre nós. Amém? Vamos terminar? Vamos ficar em pé então? E aí, então no domingo que vem nós vamos entrar no capítulo de número 10, né? E aí no capítulo 10 nós vamos então ver o prelúdio aí da 7ª trombeta. E essa é pior ainda do que as outras que já passaram. Vamos orar então? Vamos encerrar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos deu, ó Deus, de conhecer a Tua Palavra, ó Deus, de conhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador, de mantermos, ó Pai, um relacionamento contigo, Pai. Ó Deus, pela graça da salvação, por termos sido selados, ó Deus, com o Santo Espírito da promessa, e ó Deus, pelo fato de saber que o Senhor é por nós, ó Deus, e por isso ninguém poderá ser contra nós. Queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. E intercedemos, ó Deus, por aqueles que ainda não te conhecem,
Deus, que o Senhor estenda a tua graça e a tua misericórdia sobre eles, para que eles também, Senhor, tenham a oportunidade de ouvir da tua palavra e se renderem a ti, Pai, antes que venha o dia, o grande e terrível dia do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe-nos no restante desse dia. Logo mais à noite, Senhor, quando estivermos na tua casa para te adorar, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, até a noite, se Deus permitir.